Eu quero que alguém da organização me apresente aqui também, para apresentar os outros, né, por favor. Oi, gente, bom dia de novo. O que estão achando das apresentações? Quem não está gostando? Ninguém, muito bom, muito bom. Agora apresento para vocês. Peraí. Beleza, beleza? Minha esposa vai ver, minha filha. Agora apresento para vocês Fábio Desan. Olá, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui. Então, primeiramente, quero agradecer aí os organizadores. Acho que vocês são os alicerces desse evento. Então, são todos voluntários aqui fazendo esse evento acontecer. E sem vocês, o evento não aconteceria. Então, mais eventos. E que isso traga benefícios e frutos para vocês também. Porque quando a gente serve, a gente recebe também. Bom? Então, parabéns. Quem não é de Salvador aqui? Legal. Eu sou de São Paulo, eu moro em Brasília. E essa é a minha primeira vez em Salvador. No mês de maio. E geralmente eu já vim aqui em dezembro, em fevereiro, né? A cidade está mais movimentada. Então em maio é a minha primeira vez aqui em Salvador. Tá bom? Então vamos lá. Deu sorte, né? Abril. Marcelo, minha primeira vez aqui em abril. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou falar de tax service. Quem aqui é consultor? Quem aqui é usuário, trabalha em empresa SAP? Perfeito. Então todo mundo aqui. Quem trabalha na parte fiscal, parte de impostos, no SAP ou fora do SAP? Legal. Então vamos lá. Tá fácil a vida, né? Parte fiscal, né? Com a reforma vindo aí. Então, é o tema que nós vamos falar aqui sobre cálculos de impostos. Tá? E antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Fábio Desan, eu sou marido da Paula e pai da Liz. E esses são os verdadeiros motivos de eu estar aqui hoje. E estou ansioso já para voltar para casa hoje mesmo, para chegar lá e estar com elas. Tá bom? Eu tenho aprendido na vida, nos últimos anos, que nenhum sucesso profissional ou financeiro justifica um fracasso na família ou um fracasso pessoal. Então elas são o principal motivo para eu estar aqui hoje. Tá? Minha primeira palestra no CIT foi lá em 2015. Hoje, eu sempre gosto de tirar foto com o Marcel. Então, dica, tirem foto. Ele colocou a camisa ali assim, tá? Lá na época, o Marcel é uma das referências. Eu fui lá, conheci o Renan. Então, por que eu palestrei nesse evento? Porque a vaga para ser voluntário tinha acabado. Eu fui me cadastrar para ser voluntário e acabou. E eu enviei uma palestra submeti uma palestra por evento e aprovaram para falar de S/4HANA na ocasião. Por que eu falo isso? Porque esse é um evento da comunidade. Então, se você tem um conhecimento, se você está pedindo algo na sua empresa, vem para cá e a gente constrói uma inteligência coletiva. Então, é um evento da comunidade. Bom, então, quero deixar essa mensagem. Eu tive o prazer também. Então, na verdade, assim, CIT 2015 eu estava lá e 2016 foi um outro CIT que eu fui, mas como participante, eu tive uma grande oportunidade de ter ido aqui nesse CIT. Porque lá eu vi uma palestra do Bruno Renzo. O Bruno Renzo hoje ele é o Leader Manager de Globalization na SAP, trabalha lá na Alemanha. E na palestra dele, a SAP estava começando com PDF. Né? Então tinha integrações, tinha coisas. Só que, qual foi o conteúdo dele? Ele falou, o que eu imagino um consultor do futuro? Né? Qual que vai ser a atuação dos consultores funcionais com novas ferramentas ou algo do tipo? Ele falou muito da questão do cloud, que na época não era possível ver, de certa forma, quem não estava em grandes empresas, em projetos tecnológicos. E falou muito da integração do sistema. E aquilo plantou uma semente. Plantou uma semente e depois, anos, eu fui colhendo fruto, porque eu já tinha ouvido de alguém, que para mim era uma autoridade na ocasião,
que esse era o possível caminho para o consultor funcional SAP. Então, sou muito grato porque eu estive lá. E espero de coração que hoje eu fale algo, eu te ensine algo que te ajude na vida profissional nos próximos anos, tá? Durante a reforma agora, tá? E que impacte. Então, eu espero que hoje eu consiga transmitir essa mensagem que vai além de um conhecimento técnico, mas que impacte a vida de vocês. Então, o meu aprendizado, né, com base nisso, é que todas as coisas cooperam para o bem. Então, vocês estão aqui, tenho certeza que estar aqui vai cooperar para o bem em algum momento da sua vida profissional e pessoal. Vamos fazer aqui um alinhamento. Nós vamos falar de cálculos de impostos. Então, eu estou mostrando esse slide aqui, mas lá na frente eu vou detalhar um pouco mais sobre ele. Aqui eu tenho a operação do cliente, aqui eu tenho o SAP, vamos pensar assim, e aqui eu tenho onde acontece o cálculo de impostos. Tá? Hoje, como que funciona a legislação, de certa forma? Eu vou explicar essa lógica e mostrar no sistema. Nós temos conteúdos tributários, que são textos ali, né, vamos chamar assim, literalmente, e a gente precisa traduzir esses textos para um viés técnico, um viés de sistemas. Então, como que eu faço isso? Imagine que eu tenho uma legislação que ela fala, ó, quando o transporte intermunicipal acontecer dentro do estado da Bahia e for um transporte rodoviário e o tomador for contribuinte do ICMS, isenta o ICMS. O que eu tenho nesse trecho aqui que eu usei como exemplo? Eu tenho elementos técnicos. Eu tenho o tipo de transporte, que é rodoviário. Eu tenho uma característica do meu tomador, que é se ele é contribuinte do ICMS. Eu tenho a origem do serviço, que é Bahia. Eu tenho o final da prestação do serviço, que é Bahia também. Então você vê que em um trechinho pequeno a gente consegue extrair variáveis. Então a dificuldade no âmbito sistêmico é pegar essas variáveis e criar um sistema que, em tempo real, durante a minha execução, durante a minha compra, a minha venda, ele interprete isso e faça o cálculo corretamente dos impostos. Tá? A gente vai falar um pouco disso. Então, o que eu vou mostrar aqui, quando a gente fala do Tax Determination, eu vou abrir aqui o sistema e mostrar, eu quero que vocês pensem numa inteligência coletiva. E eu vou falar disso um pouco mais para frente, tá? Porque o Tax Determination, ele é muito mais do que um sistema que calcula impostos. Ele é uma inteligência coletiva. Me cobrem, eu vou explicar e vou provar o porquê é uma inteligência coletiva. Tá bom? Alguns pontos de atenção. Quando eu comecei a ouvir isso, né? Pô, a SAP vai acabar com a TaxBra, a RVA-BRA, de fato a gente vai ver que acaba, vou mostrar aqui. Não, é possível, né? É impossível, não tem como. Aquela complexidade funciona, né? Então, primeira vez, ficou assim. Então, a SAP está inventando moda, enfim, coisas do tipo. Mas quando a gente vê grandes empresas já utilizando essa solução em ambiente produtivo, eu falo de grandes empresas com operações enormes. Aquilo que eu vejo, eu não consigo desver. Eu posso no início questionar, talvez duvidar, mas quando eu vejo algo acontecendo em alta escala, eu não consigo desver. Tá? Então, todo embasamento que nós vamos falar aqui, ele já tem sua validação no mercado com grandes empresas, que a gente vai falar. Então, o que nós vamos falar? Do Tax Service, a TaxBra deixa de funcionar, a RVA-BRA deixa de funcionar e a 320 deixa de funcionar. Se você não sabe o que é TaxBra, RVA-BRA e a 320, não se preocupe. Aqui é mais um contexto técnico para quem utiliza ali o SAP, mas nós vamos falar da parte fiscal. A primeira vez que eu vi o Tax foi em 2016, porque eu viajei para São Leopoldo para participar do quê? SAP Inside Credit lá. E mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem. Então, 8, 9 anos depois,
apareceu uma oportunidade na minha vida que tem ligação com esse tema. Tem sido muito importante para a minha vida em todos os aspectos. Então, ali plantou uma semente. Então eu sempre procuro, por exemplo, a minha filha, expor ela a situações, a experiências novas. Porque eu sei que ali eu estou plantando semente, e quando ela tiver daqui um pouco, essa semente, muitas delas vão germinar e vai cooperar para o bem dela. Alguns termos utilizados, isso daqui foi um aprendizado até novo para mim, tá? Aqui está TaaS, Tax as a Service, aqui na minha apresentação também, mas a SAP mudou esse nome. Então, sempre quando você procurar uma documentação Tax as a Service, você não vai encontrar mais a documentação oficial da SAP. Então, quando o pessoal fala de Tax Engine, Tax Determination, Tax Rules, motor de cálculo, é como se fosse a mesma coisa, tá? E o nome oficial da SAP agora, para o Tax as a Service, é Tax Service. Gente, pode parecer ele está sendo... Por que falar isso na palestra, né? Porque quando vocês estiverem no projeto, quando vocês forem procurar documentação da SAP, se vocês entrarem no Google, procurar Tax as a Service, talvez vocês não vão encontrar a documentação oficial da SAP mais atualizada. Então, é uma sutileza que, quando a gente está no dia a dia na operação, ou quando a gente está fazendo avaliando a compra de um produto para implementar na minha empresa, isso daqui faz alguma diferença. Então, já existem diversos players no mercado que tem motor de cálculo. É um mercado global. Lá fora ele funciona muito bem. Já é maduro esse conceito. Aquisição de empresas brasileiras. Então, por exemplo, a Systax, né, que é uma empresa brasileira, foi comprada pela Vertex, é uma empresa mundial, comprou uma empresa brasileira. A empresa, a Sobos, que eu vou mostrar aqui, também adquiriu uma empresa brasileira. A gente fala, poxa, as grandes players do mundo vindo para o Brasil adquirindo, tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Agora eu só quero um combinado aqui para vocês. Na verdade é o segundo esse, né? Porque o primeiro foi quando eu entrasse e vocês... Você gravou isso? A apresentação? Cara... todo mundo assim? Sim, sim. Aí sim, Edu. Deixa eu pagar um café. Gostei. Tá. Então, para quem já trabalha com SAP, para quem conhece o Tax BRA, conhece o cenário, a dificuldade tributária no Brasil, eu preciso desse outro combinado aqui. É impossível olhar para um sistema desse tendo como padrão a tecnologia passada. Então a tecnologia vinha evoluindo. Antes era muito, muito difícil conectar o SAP com outro sistema. Por da tecnologia, principalmente, não só da tecnologia SAP, mas da tecnologia como um todo. Tinha que fazer RFC, tinha que fazer Web Service, tinha que fazer TXT, ou Excel, enfim. Então, nós estamos com uma tecnologia que ela avançou, tá bom? Tanto que, aí uma informação extra, um grande diferencial da SAP sempre foi uma integração, um sistema integrado. Então eu faço um apontamento de produção, ele já pega o custo do salário do funcionário, já coloca na minha produção, tudo ali integrado. Mas como se tornou mais fácil integrar sistemas, essa questão da SAP ela foi perdendo força. Então hoje é muito mais fácil integrar um SAP, um S4HANA, um ECC com um Salesforce, por exemplo, do que anos atrás. Então, o segundo combinado é o avanço da tecnologia, tá? Então vamos lá, deixa eu só beber uma água aqui. Meu objetivo aqui é a gente olhar aqui para muito se fala, né, do básico bem feito, Então às vezes eu quero fazer uma coisa intermediária e avançada, mas eu vejo, poxa, nem básico eu estou fazendo bem. Pô, nem bom dia, nem beijinho na minha esposa de manhã eu estou dando. Eu quero que ela faça a janta para mim. Então, tudo começa no básico. Então aqui eu vou trazer um conceito que é o básico bem entendido. Então meu objetivo aqui é trazer o básico para vocês, tá? O básico bem entendido. E uma coisa básica é que a Tax BRA e a RVA BRA não faz cálculo de impostos. Ué, Fábio,
Mas na minha empresa, quem calcula impostos é a RVH e a TaxBra. Isso para quem já trabalha com SAP. Eu vou mostrar para vocês que não. Tá bom? E o que é um motor de cálculo de impostos? Qual que é a dinâmica de um motor de cálculo? Esse slide aqui, olha só. Esse slide, esse outro aqui, e esse outro. Cadê o Otto? Eu podia até pegar um trecho, né, do vídeo daquele Otto, colocar aqui, falar que é imposto, né? Ia ficar muito legal. Porque aquele vídeo está muito bacana. Tá claro, tá didático aquele vídeo dele. Mas eu não vou usar essas figuras aqui, porque eu poderia utilizar essa figura para explicar todo o contexto de tax service, mas eu entendo que a gente precisa simplificar um pouco o conhecimento que a gente transmite. Então, se eu não consigo transmitir de uma forma simples aquilo que eu aprendi, talvez eu precise aprender mais daquilo. Então aqui, o que é um motor de cálculo? É claro que eu não vou perguntar, né, aqui, quem que já usou uma calculadora dessa? Não precisem falar, não precisam falar de dados. Mas qual que é o exemplo de um motor de cálculo? Eu tenho uma operação que eu vou fazer uma venda, uma compra, e eu preciso fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual o estado de origem, estado de destino? É uma produção própria, ou revenda? É uma venda para pessoa jurídica ou pessoa física? É contribuinte do ICMS? Qual é o ICM desse material? Então eu preciso pegar diversos elementos de forma individual ainda, para quando eu for olhar para a legislação. Eu olho para a legislação, então eu verifico lá qual que é o ICMS, qual que é a base, se tem redução, se não tem. Aí literalmente eu pego uma calculadora e eu faço o cálculo. Faço o cálculo do ICMS, PIS, COFINS, entre outros. Então aqui é só um exemplo. Então quando a gente não olha para um sistema empresarial, isso é um motor de cálculo. Se eu pegar uma calculadora dessa, pegar a legislação e analisar a minha operação, eu tenho um motor de cálculo manual, de certa forma. Tá? E o que é no SAP? O que isso representa no SAP hoje? No SAP hoje nós temos a nossa operação. Então o que eu tenho aqui um pedido de compras, uma ordem de vendas, uma devolução, uma transferência. E a legislação dentro do SAP, de certa forma, nesse contexto, ela fica na J1B Tax, que são os grupos de impostos. Então, quando eu comprar esse material daqui para lá, tem uma alíquota, tem DIFAL, tem base dupla de ICMS, algumas coisas do tipo. Tem isenção do IPI, então a CST é 53, não é mais a 50. Então, aquelas regras de exceção, aqueles grupos de impostos na J1B Tax, é a forma mais clara de enxergar, na minha visão, a legislação dentro do SAP. Tá? Esses parâmetros. E depois, quem que faz o cálculo? A Fórmula 320. Então não é a TaxBra nem a RVA que faz cálculo. É a Fórmula 320. Porque quando começa a minha operação, chega na TaxBra, aí o que ele faz? Ele pega os parâmetros, vai para 320, calcula os impostos aqui, volta para cá e continua. Então a TaxBra e a RVA, elas são ali esquemas de preço que definem o comportamento que aquele preço calculado pela Fórmula 320, que aí é código ABAP, dentro do SAP, vai fazer. Então o motor de cálculo eu me conecto com um sistema externo para fazer cálculo de impostos para executar a minha operação. O que a RVA e a TaxBra faz? De certa forma, ela se conecta com um sistema externo, que é a 320. Só que essa 320 está dentro ali do SAP. Diariamente, tem conteúdo tributário novo, que a legislação, né, todos os entes eles vão publicando na esfera federal, municipal, estadual. E o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar isso, cadastrar eles em um motor de cálculo tributário, deixar eles para uma forma que eu possa consumir, e quando o cliente ele faz uma operação, ele olha aqui, o cliente me informa os dados da operação dele, o motor de cálculo faz a análise e devolve o resultado.
Então, essa parte aqui, ó, que é o time tributário que fica analisando as legislações para atualizar o sistema, isso daqui é um pouco da inteligência coletiva que eu vou falar para vocês. Então, imagina que hoje, no sistema que eu vou mostrar aqui, que é da Solos, é a Valara, entre outros, existem um time de tributaristas, de advogados, enfim, que ficam lendo as leis, as atualizações e cadastrando essas leis no sistema para a gente consumir. Então aqui a fórmula 320 que faz o cálculo de impostos no SAP. Eu vou falar aqui um pouco das principais mudanças. Eu vou só comentar aqui porque depois eu já vou entrar no sistema, tá? 20 minutos. Então, para quem trabalha com SAP, a gente sai da TaxBra e vem para uma ABRX01. A fórmula que era 320 ali vira a 279. Aqui também o esquema de SD que muda de RVA-BRA para A14X10. Olha só que interessante. Por que a SAP ela falou, eu vou permitir que outras empresas calculem impostos para o meu cliente que usa o meu SAP? Mas faz sentido isso? Né? De forma comercial você fala, poxa, meu cliente já usa o SAP, mas ao invés de eu calcular o imposto para ele, deixar tudo aqui, eu vou permitir que o meu cliente contrate outra empresa para calcular os impostos e finalize a operação aqui. É muito pesada a manutenção da SAP na parte tributária dentro do sistema. Então esse foi um dos principais fatores, falando de Brasil, que se nós pegarmos o ECC, não tem nem do 47, se nós pegarmos o ECC do primeiro HP até o primeiro HP8, qual que foi a grande atualização, grande inovação que teve na era do ECC? Isso talvez em âmbito mundial, não só no Brasil, tá? Geralmente são add-ons, são coisas. No S4HANA, acho que se a gente enumerar, a gente teve mais atualizações em menos tempo de vida, né, do S4HANA do que no ECC. Então a parte tributária no Brasil é um agravante para isso. Aí tem uma tal de reforma ainda para ajudar. Aqui eu vou mostrar os IVAs que também mudam. E o grande problema, aí aqui para quem é técnico, tá? Aqui para quem é técnico. O grande problema hoje, a grande limitação da TaxBra e da RVA-BRA hoje, para atender de uma forma dinâmica e escalável o cenário tributário brasileiro, é a sequência de acesso das conditions. Porque eu tenho limitação ali. Por exemplo, como que eu identifico no SAP que aquela operação é um CTE rodoviário? Eu não tenho como no SAP criar uma regra para calcular um imposto com CTE rodoviário. Eu preciso criar um cadastro de material e subentender que ele é um CTE rodoviário e depois cadastrar uma regra de exceção na Automobile Tax. Então, quando a gente entra para criar os grupos de impostos, nós temos acho que 19 ou 20 campos. Mas naquele exemplo que eu dei ali da legislação, acho que só ali a gente estava com uns 8 campos, né? Então, existe essa limitação, primeiro, da quantidade de campos que eu posso utilizar para determinar o meu imposto e depois a duplicidade que existe nos cadastros da Automobile Tax. Então, por exemplo, imagine que eu estou fazendo uma operação e essa operação ela tem um CST. Então, calculou o ICMS, calculou a base, tudo ok. Só que para outra operação similar a essa, eu preciso mudar talvez o texto legal. Eu preciso cadastrar 2 vezes essa regra no SAP, minimamente, e eu duplico. Então, a grande limitação técnica do SAP hoje são ali os esquemas, a sequência de acesso. E aqui, o que é interessante isso? Geralmente as empresas, elas possuem add-on. No ECC, você contrata uma empresa, ela instala um pacote dentro do seu SAP e você começa a utilizar o sistema deles. Então acontece muito isso. Quando a gente fala do Tax Service, as empresas, elas não têm nenhuma linha de código dentro do SAP. Mas como que eles calculam os impostos, então? A gente vai entender aqui. Então não é assim, eu vou contratar essa empresa, ela vai instalar um add-on dentro do meu sistema,
seja public, seja private, seja CC. Não é assim, é diferente, mudou a lógica. Então a SAP, ela tira ali um ponto bem, como se fala? Um trabalho muito grande dela. Aqui eu tenho, como que funciona então esse ponto, né? Quando eu faço uma transação no SAP, ele gera um arquivo JSON, envia para o meu motor de cálculo, e o meu motor de cálculo ele devolve o resultado, ó. ICMS 18%, base 100%, CST é essa, PIS, COFINS, entre outras questões. É só uma pergunta. Na verdade, a gente sabe que o SAP ele interage com vários módulos dentro do SAP. O MN ele interage sempre com a parte de FI, impostos, né? Algumas informações pertinentes à área de FI. Quando você fala o código externo, tá? Existe lá os dados mestres do material que a gente pode incluir a classificação fiscal, a origem do material. O que isso pode impactar justamente na hora do fiscal fazer lá a entrada de uma nota fiscal, faturamento para o fornecedor. Tá, perfeito. Quando eu falo código, eu falo código de programação, tá? O código do material, esses cadastros, ele permanece. Tá bom? Então é código de programação, linguagem de programação mesmo, que o parceiro não coloca dentro do SAP. Obrigado pela pergunta. Mas nesse caso, a classificação fiscal e a origem, você falou sobre isso. Eu vou mostrar esse ponto, que ela existe no SAP ainda. Ela continua existindo lá no cadastro, porque eu preciso enviar para o meu fornecedor. Porque tem a classificação fiscal que define alguns impostos. Exatamente. E a origem do material também. Eu vou mostrar. Esse é o ponto mesmo. Por quê? Quando eu faço uma transação, eu tenho que enviar para o meu parceiro se é um consumo, se é um material importado, se é um material nacional, tá? E nesse arquivo que vai essas informações. Importante, essa solução que a SAP criou, o Tax Service, é uma solução global, ela não é para o Brasil. Então, por exemplo, eu já consegui implementar ela no Canadá, nos Estados Unidos e em empresas da Europa para efeitos de teste. Então, o que nós vamos ver aqui, estão com exemplos do Brasil, mas o padrão ele é o mesmo para qualquer lugar do mundo. Então, foi muito inteligente da SAP construir esse padrão aqui. Então, o que eu faço? Eu envio para o meu parceiro um arquivo, ele me devolve um arquivo com cálculo. E nesse arquivo aqui, eu vou mostrar no sistema, estão as informações do cálculo, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho. Então, quando eu crio um pedido ou uma ordem de vendas, o SAP gera esse arquivo, é um arquivo padrão, tá? Esse arquivo é enviado para o meu parceiro de negócios, ele calcula e me devolve no padrão do SAP. Aqui tem um exemplo, eu vou passar um pouquinho aqui que eu já vou para o sistema, tá? Aqui tem um exemplo de CMS, não está dando para ver muito bem também, lá no sistema eu mostro. Mas basicamente aqui eu estou enviando um pedido e o parceiro está me devolvendo um resultado de impostos. Aqui tem um ponto que é interessante, deixa eu só mostrar um dos slides aqui, depois eu vou mostrar no sistema. Por exemplo, na TaxBra, na JB Tax, para calcular um ICMS, nós precisamos ter na nossa condition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipos de condições. Quando a gente trabalha com motor de cálculo externo, eu preciso ter só uma. Porque quem vai determinar a base, quem vai determinar as outras informações é o parceiro. Tá? Então eu tenho uma pricing até mais enxuta de certa forma. Eu vou passar aqui esses slides, aqui é o código, e eu vou aqui para o sistema agora. Enquanto eu abro aqui o sistema, alguém tem alguma pergunta? Acho que vai dar microfonia aqui, né? Não? Tá. Alguém tem alguma pergunta? Opa, microfone ali para ele, ó. Opa, bom dia. Bom dia. As fórmulas E's, no caso, como é que ele interagiria? Ou só funcionar como um extraordinário mesmo? Me dá um exemplo. Uma fórmula Z, no caso, que você cria, né? Que é a partir da 600, que todo cliente tem, no caso. Então, um exemplo assim, se fosse uma fórmula Z, por exemplo, para calcular o default. Que tem estados que tem específico. Pode ser. É responsabilidade do motor de cálculo. Eles já têm as fórmulas lá. Tem algumas informações, porque antes eu tinha
18% em uma condition, eu tinha a base em outra condition e eu tinha o cálculo do imposto em uma condition. Hoje eu tenho em uma única condition essas 3 informações, porque eu não preciso mais ter essa duplicidade entre conditions. Aqui eu vou mostrar um sistema, um caso, eu vou criar um pedido de compras. Ô, Fábio, eu queria tirar uma dúvidazinha aqui. Pode Fábio. falar. Esse modelo, né, ele não traz algum tipo de influência na performance, porque na medida que eu vou transmitir para o meu cliente o pedido, tá certo? Para que ele me retorne, tem que existir também uma certa sincronia, né? Para que esse processo funcione de maneira que a agilidade de uma nota seja a mesma existente hoje, né? Perfeito. Essa é a minha grande questão quando eu vi essa solução, ouvi falar pela primeira vez, foi o tempo e a performance. Mas a gente vai ver aqui que em tempo real ela acontece, e assim, a gente tem a maior empresa de bebidas do Brasil, rodando todas as vendas dela utilizando essa solução. A gente tem um dos maiores varejistas do Brasil vendendo todo tipo de roupa diariamente usando essa solução. Então, o que eu trago aqui é que a tecnologia que nós temos hoje permite uma conexão em tempo real. Porém, essa tecnologia precisa que o outro também esteja se adequado. Sim, é por isso que eu vou falar, eu vou comprar o serviço dessa empresa, opa, deixa eu entender o seu parque tecnológico, né? Deixa eu entender sua certificação, a sua credibilidade. Então, mas aí você fala, por exemplo, do Ambev, né? Alguém falou aqui Ambev, né? Que é, por exemplo, todos os clientes, imagine que a Ambev tem uma quantidade, né? Extrapola aí até nossas, né? De Imaginação. clientes. Exatamente. Aí você imagina que todos esses clientes vão estar adequados com essa. Não, é só a Ambev que precisa estar adequado, os clientes não precisam estar adequados. Mas quando você manda um pedido para eles mandarem o. Não, entendi esse Eu ponto. quero entender, então. Por exemplo, a Ambev está vendendo para o Carrefour, para o Açaí e para o Pão de Açúcar. Perfeito. A Ambev, ela não se comunica com eles. A Ambev se comunica com um parceiro de cálculo de impostos, o quê? Entendeu? Dentro do cadastro da Ambev, do sistema da Ambev, por exemplo, tem lá falando qual que é a classificação fiscal do Carrefour, qual que é a classificação fiscal do Pão de Açúcar. Então aqui dentro eu pego as minhas informações dentro do SAP da Ambev e envio aqui para o meu parceiro de negócios. Eu não preciso que meus clientes e fornecedores façam nada. Ah, perfeito. Boa pergunta e obrigado pela Não, visão. porque Faz talvez eu sentido, tenha tido entendi. entendimento. Tá bom, ok. Aqui eu estou criando um pedido de compras, ó. Tá pra ver? Acho que tá melhor agora, né? Então aqui eu estou criando um pedido de compras com uma unidade e aqui eu estou trabalhando com valor líquido. Eu coloquei aqui, ó, o código de imposto 0. Então eu não preciso ter mais aqueles IVAs de CMS, IPI, que toma crédito, não toma crédito, de DIFAL, coisas do tipo. Eu não preciso, eu trabalho com IVA só para materiais. Quando eu clico, ó, eu vou mudar aqui a quantidade para 2. Ele foi lá, calculou já. Ele já foi lá no meu parceiro e calculou. Vou voltar aqui para 1, só para o cálculo ficar melhor. Vou entrar aqui em fatura e eu tenho aqui, ó, os meus impostos calculados. No caso, ICMS. E aqui mais para baixo, vai estar o PIS e o COFINS. Aqui, ó, PIS e COFINS. E o esquema de cálculo que eu estou utilizando aqui é a BRX01, não é mais a TAXBRA. Então, o que aconteceu aqui por trás? Eu vou salvar esse documento. Se eu mudar o valor aqui, ó, eu vou mudar o valor, vou colocar R$100. Olha, já foi lá e já calculou. Meu valor de CMS já mudou aqui, ó. Então, em tempo real, se conectou com o meu parceiro. Eu vou gravar. E o que nós temos aqui? Né? Por exemplo, nós temos um cadastro de material no SAP, que Cláudio? Eu tenho um cadastro de material no SAP, e nesse cadastro de material no SAP, ele informa, né, qual que é a utilização do material. Então, por exemplo, é para industrialização, qual que é a origem, o LCM. E essas informações foram enviadas para o meu parceiro de negócios. Então, eu vou pegar aqui
eu consigo ver esse rastreamento aqui. Deixa eu... Oh, meu Deus. Eu consigo pegar aqui esse log. Então, só para a gente entender. Então, todos aqueles arquivos lá da apresentação, eu vou mostrar eles aqui. Qual que é o número? 4535. Então, como que aconteceu aqui o cálculo? Eu estou mostrando aqui um exemplo de compras, mas entenda que para vendas é o mesmo, tá? Se der, a gente mostra aqui. Acho que é maiúsculo. Tá. O que aconteceu aqui, ó? Isso daqui é interessante. Então aqui eu tenho a solicitação. Então o que eu falei para o meu parceiro? Eu falei assim, ó. Deixa eu abrir. Acho que travou. Deixa eu entrar aqui novamente. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto isso... Tem uma pergunta, Fábio. No caso de alguma possível inconsistência, como por exemplo, um cliente novo não está cadastrado, como é que é esse acompanhamento no sistema para saber se teve alguma inconsistência, alguma coisa que não foi localizada? Vou mostrar aqui para responder isso. Excelente pergunta, né? De quem, o que faz e de quem é a responsabilidade. O que acontece, de certa forma, né? De quem é a responsabilidade. Vamos ver se eu abrir. Então aqui, o que aconteceu? Deixa eu ver se dá para ver. A imagem não está tão ok, mas eu vou falar aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu estou enviando para o meu parceiro falando que é uma compra. Esse é o material, esse é o valor, essa é a quantidade, e aqui eu envio para ele ó, o NCM, a origem do material, eu envio o uso do material. Então eu envio todos os parâmetros, cadastro do meu fornecedor, cadastro da minha filial, para o meu parceiro me devolver o quê? Me devolver o cálculo aqui. Então, ó, ele calculou, por exemplo, de IPI, ele colocou base excluída e devolveu o IPI com o CST03. O ICMS, ó, ele devolveu 18%, base 00 e 100% na base e CST00. Então, o que acontece? Eu envio as informações e meu parceiro faz o cálculo. Aí, trazendo aqui a pergunta do Jefferson. E se tiver alguma coisa errada nesse processo, né? Então, assim, quando eu pergunto para o meu motor de cálculo, ele é bonzinho, sabe por quê? Ele nunca me deixa sem resposta. Ele é obediente. Tinha um cachorrinho ali, né? Mais ou menos desse, assim, né? Um cachorrinho programado. Por quê? Ele sempre vai me devolver um cálculo. Então, se eu enviar as informações e ele não encontrar nenhuma legislação lá para aplicar, ele vai aplicar a legislação mais geral e pode ser que ele me devolva tudo com cálculo zero. Tá certo? De acordo com os dados que eu enviei, que foi enviado para ele, tá certo. Talvez faltou o quê? Eu informar que a minha empresa, aí eu cadastro lá da filial, que ela é contribuinte do ICMS. Então, se eu não informar para o meu parceiro de negócios que aqui no meu SAP, a minha filial, que eu estou fazendo essa operação, ela é contribuinte do ICMS, aí a configuração, ele não vai calcular o ICMS. Um exemplo, tá? Se eu enviar que o material, se eu enviar na minha operação, que é para revenda, mas era um processo para consumo, ele vai me devolver um resultado calculado para consumo. Tá? Então, por isso que aí, a base de dados mestres na SAP precisa estar muito mais redonda. Por exemplo, aqui que nós fizemos um cliente agora, recentemente. Cadastro de fornecedor e cliente. Pô, se eu tenho todas as informações na Receita Federal, no Simples, e eu tenho API, como que a gente faz o cadastro lá? O usuário coloca o CNPJ, a gente busca as informações na base oficial e tem um cadastro garantido dentro do SAP. Então eu não preciso enviar Excel para o meu fornecedor para ele preencher. Às vezes quem preenche lá não tem conhecimento tributário da empresa, a base é legal. Então o motor de cálculo ele sempre vai devolver cálculo.
tá? Mas às vezes baseado na informação não dá. Por exemplo, nós estávamos com um cenário que o cálculo do IPI, olha que interessante, vou trazer um case interessante aqui, e por que eu falo que é uma inteligência coletiva? Já está acabando, eu vou precisar de mais 5 minutinhos, gente, só para mostrar ali depois o cálculo. Eu vou mostrando aqui e vou falando. Esse daqui é o motor de cálculo que fez ali todos os cálculos. Então, o que acontece? Nós temos aqui todas as legislações que a empresa analisa e ela cria. Por exemplo, nós temos até já legislações aqui da reforma tributária. Então, eu tenho aqui reforma tributária para produtos hortícolas, frutas e ovos. Então, o que essa legislação ela está falando? Deixa eu carregar aqui. Aqui. Então, por exemplo, aqui já é da reforma tributária. Que não vai dar para ver por causa da qualidade. Mas o que está falando aqui? Quando for uma operação de vendas e não for entre Brasil, o que eu vou precisar fazer? Eu vou aplicar essas alíquotas aqui do IBS, né? Eu vou isentar, na verdade, o IBS, porque não vai ser incidido. Aqui no motor de cálculo, o que nós temos? Nós temos esses amparos próprios aqui. Aqui eu tenho os tipos de impostos, os países. Então, as legislações são traduzidas aqui em formas de amparos. Então, o que o sistema faz? De acordo com a informação que eu envio, o sistema procura na minha base de amparos o cálculo daqueles impostos. Então, se eu enviei que é contribuinte do ICMS, ele vai retornar um cálculo, vai aplicar uma legislação. Se eu enviei que não é contribuinte, vai enviar outra. E aqui o que é interessante? Esses dados aqui, eles são criados e atualizados diariamente pelo time técnico da empresa. Só que esse time técnico da empresa ele tem uma inteligência coletiva. Então vamos supor que o Jefferson identificou um cenário na empresa dele que não está calculando correto e o Jefferson ele tem um amparo legal, ele tem um documento aqui. Ele fala assim, eu tenho um documento, esse é o entendimento da legislação, mas essa legislação ainda não está aplicada no seu sistema. Aí o time regulatório vai analisar e falar, verdade, Jefferson, a gente vai criar aqui e você vai conseguir fazer o cálculo. Só que qual que é o benefício disso? Quando eles criam para o cenário do Jefferson, todos os clientes se beneficiam. E o inverso também é interessante. Então, assim, eu não estou fazendo aquisição de um produto que vai fazer cálculo de imposto para mim. Eu estou adquirindo acesso a uma inteligência coletiva para cálculo de impostos. Ainda mais em um cenário do Brasil que é como se fala? É complexo. Aí um exemplo nesse caso, tem um cliente nosso que ele tem um cenário de ICMS e substituição tributária. Ele estava aplicando um MVA no cálculo da ST, uma ST sem protocolo entre os estados, de 117%. Aí quando ele foi cadastrar esse processo no SAP, ele enviou e o motor falou que 89% de ICMS ST. Aí vai, não sei o que. O motor mostrou para o cliente que ele estava pagando mais impostos na operação dele. Aí eles conseguiram fazer um ressarcimento tributário com base no histórico. Então, olha que interessante. Eu tenho uma inteligência coletiva trabalhando a meu favor. Então, acontece muito. Ontem eu peguei um caso no Ceará de transferências, transporte intermunicipal dentro do Ceará e o destinatário é contribuinte do ICMS. É isenta essa operação. Mas essa empresa sempre recebia os CTS do transportador com cálculo de 17%. Então existe esse confronto. Então pensem nesses sistemas, tá, como uma inteligência coletiva em um cenário complexo no Brasil, que é o cenário tributário. Tá? Obrigado pela sua... Fez sentido, Jefferson? Na verdade é só para contribuir aqui, né?
a questão da classificação fiscal e origem do material. Eu já trabalhei numa empresa que a gente verificando essa questão da classificação fiscal do material, a gente conseguiu trazer um retorno de R$200 mil em uma negociação. Tá? Então, não é apenas você criar um código, não é apenas você pegar aquela informação da classificação fiscal e jogar mesmo para a pessoa que não tem um conhecimento técnico para resolver, para entender se de fato a classificação fiscal é aquela. Tá? Então tem empresas aí perdendo milhões por causa disso. Inclusive não consegue nem o ex-tarifário pelas informações que tem lá no cadastro. Aqui é muito interessante, a gente faz um trabalho de análise do histórico do cliente. Por exemplo, eu posso entrar aqui na plataforma e eu posso importar com XML. Vou importar um XML aqui. XML de uma nota que já foi emitida, já teve a venda lá pro SAP. E aqui no motor de cálculo eu tenho uma funcionalidade que são os cenários de testes. Então eu posso testar manualmente os meus processos direto aqui no monitor. Então aqui eu tenho a nota fiscal que foi importada. O que o sistema vai fazer aqui? Ele vai analisar a sua nota fiscal, vai aplicar as regras tributárias aqui e ele vai até te mostrar, nesse caso, falar, ó, você emitiu essa nota fiscal corretamente, de acordo com as nossas legislações, ou pode ser que você emitiu errado. Aí onde que está o erro, assim? Será que ou, na verdade ele não fala errado, ele fala que tem uma divergência. A divergência é na visão da empresa, que ela às vezes não aplicou uma legislação, ou uma regra que falta aqui no motor de cálculo também. Tá? Então é um benefício muito grande. Eu posso aqui também criar cenário. Imagine, olha só, daqui é para fechar. Imagine que você tem operação no Brasil inteiro, você tem mais de 1000 operações, você pode deixar elas cadastradas aqui, tá, de forma automática, e todo dia à noite o sistema ele roda um teste, e ele testa as suas 1000 operações, e ele fala assim, opa, teve uma legislação nova aqui que vai impactar na sua venda desse material lá no Amapá. Aí você toma a decisão. Então ele vai te dando essa informação, essa inteligência coletiva. Bom, mais uma pergunta aqui. Você é a? Manuela. Manuela, de onde você vem? Qual caravana? É de Salvador. Prazer. Tá bom? Parabéns, né, pela palestra. Obrigado. Quais são as empresas aqui no Brasil que servem esse serviço de motor de cálculo? Tá. Nós temos a Sovos, tá? Sovos, assim, empresas no Brasil que tem esse serviço de motor de cálculo são muitas. É um mercado muito maduro já, muito maduro. Que integra com a SAP, acho que tem umas 5, 8 empresas. Da Somos, Valara, Systax, acho que a Thomson tem alguns também. Então tem algumas empresas que já têm a integração com o SAP também, tá? Então a Sovos é uma delas. E o que eu ia falar? O que é interessante nesse cenário também? Imagine que eu tenho 2 ERPs. Olha só isso daqui. Imagine que eu tenho meu SAP, mas lá na minha farmácia, na ponta, eu tenho um PDV. Eu posso deixar os dois calculando impostos com a mesma fonte de dados. Eu tenho meu Salesforce, ele também pode consumir cálculo aqui. Então eu crio um núcleo de cálculo tributário para a minha empresa. Você ia fazer outra pergunta? Aqui na Bahia, você conhece alguma empresa que já está usando o motor de cálculo integrado com o SAP? Eu posso buscar sim, eu busco na base da SUC, a gente pode apresentar para vocês também. Mas com certeza tem, talvez não empresas da Bahia, mas empresas que operam aqui também. Mas tem até clientes do SAP 4.7 que utilizam essa solução, entendeu? Por exemplo, agora na reforma tributária, eu vou ter novos impostos para calcular na minha price. Eu posso fazer o quê? Na minha tax BRA, eu deixo eu estar calculando já no SAP, mas o IBS, o CBS, o IS, eu posso calcular no motor externo. Entendeu? Mas a gente pode falar, eu busco essa informação para vocês. Obrigada. Gente, muito obrigado. Tá? Fábio. Obrigada por sua presença no sítio, pela sua companhia. Tá bom.
Espero que você volte mais vezes entre os meses de maio e Não abril. precisa ser só em Não, dezembro, não precisa ser fevereiro, em dezembro, não. não. Voltarei então. Obrigado. Agora é o coffee? Você tá mais Isso, vou dar um recado. Pessoal, vamos ter um intervalo agora de 20 minutos para o coffee break.